Ao Jornal Jovem Pan, eu sou o Cássius e te faço companhia a partir de agora, trazendo as principais informações do Brasil e do mundo para você se manter nesta segunda-feira muito bem informado. Bom, gente, vamos até Brasília, começando aqui o Jornal Jovem Pan, trazendo as principais informações da nossa política diretamente da capital federal, porque o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, encaminhou à CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça, a proposta que prevê o fim da escala 6x1. Ou seja, neste momento, a partir da chegada da CCJ, começa a tramitação desse projeto, que é extremamente popular dentro da Câmara. Quem vai trazer mais detalhes para a gente, os próximos passos, é o repórter André Anelli. Anelli, Motta unificou duas propostas em um único texto, inclusive uma proposta que foi elaborada pela deputada do PSOL, Erika Hilton, e a outra que já estava tramitando na casa, mas estava há um bom tempo sem discutir, do deputado Reginaldo Lopes, do PT. Traz mais detalhes para a gente sobre esse assunto, é claro, os próximos passos aí em Brasília. Seja bem-vindo, uma excelente segunda-feira para você. Obrigado, Cássius, é isso mesmo, muito boa noite, excelente segunda-feira para você e a todos aqui no Jornal Jovem Pan. O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, como você disse, ele enviou para a Comissão de Constituição e Justiça da Casa um apensado, ou seja, uma reunião entre duas propostas. Aquela mais antiga, que já estava em tramitação, havia sido apresentada pelo deputado federal Reginaldo Lopes, do Partido dos Trabalhadores, o PT, e uma outra proposta mais recente, até mesmo mais famosa entre a população, que é da deputada federal Erika Hilton, do PSOL. Essas duas medidas apensadas têm basicamente o mesmo objetivo, que é diminuir a jornada de trabalho das atuais 44 horas semanais para 36, sendo um dia a mais de folga, de preferência no sábado ou então no domingo. O presidente da Câmara, Hugo Motta, ele justificou essa tramitação passando primeiro pela CCJ para verificar a constitucionalidade e depois por uma comissão especial para que a medida tenha mais tempo para ser debatida entre os congressistas e também para puxar o protagonismo para a Câmara dos Deputados. A decisão, ela foi tomada com base naquilo que deve ser o norte de qualquer presidente que preside um parlamento, que é seguir o regimento. Nós temos aqui agora a oportunidade de poder dar a tramitação regimental. Em nenhum momento passou pela nossa decisão o desejo de adiar esse debate. Pelo contrário, o parlamento quer puxar para si o protagonismo nesse tema. É importante o apoio do governo. Nós sabemos que o governo tem uma posição favorável e essa discussão na CCJ e posteriormente na comissão especial vai dar ao tema, na minha avaliação, o amadurecimento que a proposta merece ter, até para se medir os possíveis impactos dessa decisão nos setores da nossa economia. Apesar desse caminho que tem sido então proposto pelo presidente da Câmara, Hugo Motta, aqui no Palácio do Planalto, um dos ministros palacianos, Guilherme Boulos, da Secretaria-Geral da Presidência da República, já defendeu o projeto que vai ser aprovado pelo governo, apresentado, sugerido pelo governo federal, logo depois do Carnaval, que é um projeto semelhante, também tendo o propósito, o objetivo de reduzir a jornada de trabalho à escala 6x1. No caso desse projeto que vai ser então enviado aqui do Palácio do Planalto para o Congresso Nacional, a justificativa, de acordo com o ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Guilherme Boulos, é dar mais agilidade a essa tramitação, porque o envio seria por meio de urgência constitucional, algo que dá um prazo em torno de 45 dias para que o Congresso Nacional faça a análise dessa medida sob pena de ter a pauta trancada. Então, no sentido de dar agilidade, Guilherme Boulos defendeu o projeto enviado aqui do Palácio do Planalto para o Congresso Nacional após o Carnaval. O governo segue na proposta de enviar um projeto de lei com urgência constitucional, porque isso faria com que a votação pudesse ocorrer nos próximos meses. A urgência constitucional em 60 dias, ela trava a pauta da Casa Legislativa se não for votada. Então a gente garante as condições para que seja votada. O objetivo do presidente Lula é votar o fim da escala 6x1 ainda esse semestre, ainda esse ano, com uma perspectiva muito clara. É lógico, todo o processo
proposta em negociação. Mas nós não abrimos mão de um máximo de 5x2, da redução da jornada para 40 horas e também de não ter redução de salário. Essa é a perspectiva que o governo quer levar, tanto para o presidente Hugo Mota como para os parlamentares, e queremos fazer um trabalho conjunto, parceiro, né? Um trabalho conjunto do Executivo com o Legislativo, por isso a proposta dessa reunião na quinta-feira. Lembrando que tanto o Congresso Nacional quanto aqui o Palácio do Planalto, o Executivo tem pressa em relação a essa medida, principalmente devido ao potencial eleitoral dela, uma vez que é uma medida que certamente vai atrair votos para outubro de 2026. Cássius. Perfeito, André. Obrigado pelas informações. Bom, gente, o fim da jornada 6x1 é uma pauta extremamente popular, carrega, né, esse poder popular de repercussão eleitoral, por isso que o governo mesmo está tentando de alguma forma acelerar esse trâmite, como o André disse, enviando um projeto com aí uma urgência constitucional, tendo um prazo de 45 dias para ser analisado, e aí caso não seja votada nesse tempo, acaba trancando a pauta, aí sim ela volta a ser prioridade. Quero conversar com a nossa comentarista desta segunda-feira, Dora Kramer. Antes de mais nada, uma boa noite, uma boa semana para você. Boa noite, Cássio. Já vou dar boa noite a Denise, que vai entrar já já. E boa noite a todos que nos acompanham. Pois é, Cássio, essa medida, esse ato do presidente da Câmara mostra que ele está cumprindo o que combinou com o presidente Lula, mas cumprindo mais ou menos, né? Porque o que o governo quer? O governo quer exatamente o que o Guilherme Boulos falou, que é um projeto de lei, porque o projeto de lei tem um quórum menor, a emenda que foi encaminhada à CCJ tem quórum qualificado, votação nos 2 turnos das 2 casas, e o projeto de lei com pedido de urgência, urgentíssima, não passa por comissão. Então, por isso que eu digo que é mais ou menos que o Hugo Mota atendeu o presidente Lula, porque ele fez, tá bom, a proposta está andando, mas andando num ritmo que não é o ritmo que o Palácio do Planalto quer, um ritmo de PEC, CCJ, depois comissão especial, depois vai para discussão. É claro que a oposição vai ter dificuldade de ficar contra essa proposta, mas não precisa, basta ir enrolando, não dizer que é contra, não, enfim, dizer ali que acho ótimo, redução do trabalho, enfim, uma discurseira, e enrolando de modo a que essa proposta não seja dada de bandeja para o governo antes das eleições. Eu sempre gosto de lembrar que a promessa de campanha de 22 da isenção do imposto de renda foi aprovada apenas em 2025. Dora, com certeza, né? A gente tem, pelo menos, essa pauta do fim da jornada 6x1, o mesmo potencial eleitoral igual a isenção do imposto de renda. Porque, querendo ou não, quando tivemos a votação, teve muita resistência. A Denise pode nos ajudar, inclusive. Uma boa noite, Denise. Teve uma resistência muito grande por parte da oposição em questão à compensação. Mas depois que a gente viu o apelo popular, foi votada e aprovada com unanimidade. Ninguém foi contra, até mesmo por questões eleitorais. E a pauta 6x1 caminha também por este mesmo caminho. Mas, Denise, tem uma questão econômica que é importante discutir nisso. Porque é uma pauta que é um apelo, uma demanda da população, mas os empresários, setores da indústria, do varejo, enfim, diversos outros setores da nossa economia começaram a elencar diversos fatores que podem trazer prejuízos. Por isso que se discute uma ampliação dessa pauta ou um fatiamento, porque cada setor tem uma característica e tem uma especificidade, né? Bom, boa noite, Cássio. Boa noite, Dora, né, que já me deu boa noite antes. Boa noite a você que está nos acompanhando. É isso mesmo, Cássio. Eu acho que vale lembrar, inclusive, da reforma tributária, que na redistribuição da carga tributária, ela penalizava mais o setor de serviços. Isso vai ocorrer ao longo da implementação da reforma tributária. No momento em que começaram as discussões para valer, muitos empresários falaram, inclusive, que deixariam de trabalhar aqui no Brasil, que iriam para o outro país, e continuam aqui, aqueles que reclamaram, porque estão vendo um ajuste que está ocorrendo e ganhou força. Se percebeu que isso representaria um avanço importante para a economia. Já essa questão da escala 6x1, que acabaria e haveria uma redução
da carga horária para o trabalhador sem redução do salário é vista agora pelo empresariado também de uma forma negativa, fala muito em queda de produtividade. Então o trabalhador vai trabalhar menos horas, recebendo o mesmo salário, isso tem um custo para as empresas, tem a questão de escala, de compensação de horários de trabalho, então tem algumas projeções alarmistas quanto a demissões, quanto a perda de lucratividade das empresas, mas a proposta inicial já prevê o escalonamento na implementação. Então, essa quantidade de horas não vai mudar de uma forma abrupta. Então, haveria redução gradual do horário de trabalho até se chegar mesmo aos 5x2, né, ou 4x3, dependendo da atividade econômica, e seria respeitada a característica de cada setor. Então, tem o comércio, tem o setor de serviços, já se teve mudanças, por exemplo, em relação ao trabalho nos feriados e nos domingos, o comércio passou por uma exceção, porque tem essa necessidade de abertura ao longo do tempo, tem esse funcionamento todos os dias da semana, então é isso que o governo pretende implementar. É uma forma escalonada, mas ele poderia puxar para ele a ideia, ou para a base de apoio do governo, na verdade. E fica muito ruim para o parlamentar e contra esse apelo popular. É exatamente nisso que o governo está apostando. Vamos ver se vai ter a rapidez necessária, já que estamos no ano de eleições. Perfeito, Denise.